Pois é, Jagunço. Eu tô aqui na rua fazendo um vídeo, rapaz, sabe? E entrou uma chamada e cortou de novo, mas não tem problema não. Eu faço a postagem dos três, não quero nem saber. Quem quiser que ouça, quem não quiser que não ouça, tá certo? Quem quiser que veja, quem quiser que não veja, tá certo? E... Mas esse é o papo, tá certo? Eu tô aqui vendo meu perfil no X e tem aqui um assunto, uma postagem que eu fiz, mas na verdade eu estava falando, era do Pedro Serrano, o Pedro Serrano tratando da questão aí da perseguição que fazem hoje as nossas instituições ao Alexandre de Moraes, tá certo? E tem aí um movimento na justiça estadunidense querendo que Moraes, sabe, seja aí, sabe, que Moraes responda a uma ação do Trump, sabe, uma ação, sei que uma é do Hubble, a outra eu não sei de quem é, sabe, aí, sabe, aí pedindo que o Alexandre responda perante uma instância federal, tá certo? E eu, quando fiz o meu post, deve estar aqui no X, eu disse, não, pera lá, rapaz, não pode, rapaz, o Xandão é um membro aí da Corte Superior, tá certo? Como é que ele vai responder a um membro de Corte Superior de outro país, sabe? Aí a Corte, não é da Corte Superior, de Corte Inferior, né? Não é nem de Corte Inferior, tá certo? É de uma instância judiciária inferior, tá certo? Juiz de piso, como a gente diz, tá certo? Essas coisas não tem calibre, tá certo? A matéria está no Superior Tribunal de Justiça para ser avaliada, tá certo? E eu estou aqui com o meu celular principal fazendo imagens aqui, eu estou na Feira da Marambaia, em Belém do Pará, hoje domingo, hoje são 17 de agosto, bicho, sabe? E eu não pude resistir, tô fazendo esse vídeo na marra, sabe? Porque eu quero fazer esse vídeo, tá certo? E eu tava falando então do Pedro Serrano, sabe? Que é um jurista aí, sabe? Um advogado, sabe? Que tem aí um bocado, ele fala que já tem mais de 40 anos aí, eu acho, sabe? De trânsito e de transações na área jurídica, aquela coisa toda, tá certo? E desenvolve um pensamento científico na área do direito constitucional, tá certo? E ele é pleno, sabe, em dizer, sabe, que não tem o menor sentido, sabe, querer aí, sabe, que o Moraes responda perante uma instância judiciária nos Estados Unidos de piso, tá certo? Não tem sentido isso, tá certo? E que também não tem sentido, e aí precisava ver, sabe, essa perseguição que estão fazendo a ele, tá certo? Mas é assim. Eu vou abrir de novo aqui o X, que o X fechou, tá certo? E deixa-me ver aqui, eu tô com outro celular aqui na mão. E eu tô com o X aberto. E aqui fala, sabe, de uma situação, eu já acho que eu tratei no outro, aí, sabe, falando do Eduardo Bolsonaro, que pode ter faturado dinheiro aí, sabe, aí no mercado mobiliário, sabe, comprando dólar e vendendo dólar, com informações privilegiadas, e eu coloquei assim, ferro no fela. Tá certo? Ferro, né? Que assim, ferro quer dizer aí, sabe? Perseguição em cima dele, perseguição judicial em cima dele, apuração, investigação, cara. Esse cara não pode fazer, rapaz, sabe? Ele é mando do Trump aí. O Trump é outro filho da puta, sabe? Que opera desse tipo aí, é um cara sujo. O Trump não presta, tá certo? É essa coisa aí. Uma outra notícia que tem é sobre essa questão da desdolarização, tá certo? Onde eu digo, sabe, eu disse assim, fiz a postagem, certo? Ora, por que não alternativa aos mecanismos financeiros dominados pelo Ocidente, como o SWIFT, tá certo? Tem um sistema aí que controla o funcionamento de pagamentos de valores no sistema mundial, chamado SWIFT, tá certo? E a base desses pagamentos é o dólar, tá certo? E hoje temos aí um movimento dentro dos BRICS aí, a partir da China, da Rússia e do Brasil, tá certo? A Índia não conta, tá certo? A África do Sul fica por ali, mas assim, principalmente a China, a Rússia no caso, tá certo? E o Brasil, tá certo? Fazem um movimento hoje dentro dos BRICS, tá certo? Para ir superar essa questão aí, sabe, dessa hegemonia do dólar no mundo, tá certo? O dólar já cumpriu o seu destino, tá certo? Os Estados Unidos já fizeram o século americano, tá certo? Europeu, tá certo? O século americano europeu, tá certo? E eu estou atrás do X, que abriu aqui um negócio aí, abriu o YouTube, eu não estava no YouTube. Acho que voltou para o X, cadê? Tá certo? Mas o fato é que é possível sim uma alternativa aos mecanismos financeiros dominados pelo Ocidente, como o SWIFT. Eu digo assim, sabe? Que é possível sim e concordo com isso, tá certo? Aí tem uma matéria aqui sobre uma questão que o Supremo Tribunal Federal votou recentemente, que é a questão de fazer transfusão de sangue
em brasileiros aí, sabe, que seguem ordens religiosas, assim, que sabe que tem uma orientação contrária de que não se deve misturar sangue de outras pessoas com o sangue do sujeito, tá certo? E o Supremo votou aí, sabe, pela impedir a transfusão de sangue. Aí eu disse assim, transfusão de sangue num corpo, tá certo? Num corpo em si, tá certo? Mas nos dos outros não, foi o que eu falei, tá certo? Aí um pai de uma criança, tá certo? Pode não querer receber sangue de ninguém, tudo bem, no corpo dele. Mas se esse sangue, tá certo, no corpo de uma criança que precisa salvar a sua vida, esse pai não tem o direito de negar, sabe, essa transfusão aí, tá certo? Essa transfusão no corpo aí, sabe, da criança, tá certo? É o que eu penso e eu não sei, e me parece que o Supremo Tribunal Federal vai nessa direção. Uma outra postagem que eu fiz foi sobre a carne, sabe, a carne aí, a produção de carne, de proteína animal, sabe, que está sobrando aí por conta por conta do tarifaço do Trump, tá certo? E eu disse assim no post, rapaz, olha, comida é comida, cabe em qualquer intestino, tá certo? Assim, para dizer sabe, que esse tarifaço do Trump ele não vai prosperar, tá certo? E se a carne que o Brasil produz, sabe, os estadunidenses não querem, tá certo? As picanhas daqui, sabe, os estadunidenses não querem ir lá, ou se a carne aí de primeira, sabe, que faz ali, a carne de hambúrguer, sabe, que eles comem lá, que eles devoram, sabe, não cabe, tá certo? Então tudo bem, bora mandar, vamos mandar aí, sabe, para quem quiser, tá certo? Me parece que tem ali, eu não sei, me parece que foi ali as Filipinas no primeiro momento, sabe, que se interessaram em adquirir as carnes brasileiras, tá certo? Uma outra postagem, tá certo, é sobre o STF, essa aí, justamente essa que eu falei, da citação do Trump para responder a instâncias inferiores lá nos Estados Unidos, e eu coloquei assim, STF recebe pedido para intimar Moraes, tá certo? Aí eu coloquei assim, com certeza, decisões de Moraes não se aplicam à jurisdição dos Estados Unidos, não há razão para ele ser citado. Além disso, o magistrado superior não pode ser acionado num juízo de piso inferior. Foi isso que eu coloquei, o que eu falei, que eu comentei aqui, tá certo? Não dá para essa teima, não vai. O Xandão, rapaz, ele não é um ignorante, tá certo? As ordens que ele dá aqui é para serem cumpridas aqui no espaço do território brasileiro, tá certo? O Hubble me parece, uma plataforma, uma plataforma canadense, parece, sabe? E que é utilizada pela extrema-direita, tá certo? E esses caras querem deitar e rolar, rapaz, aqui no Brasil e não dá certo. Aí o Xandão anda tomando medidas aí para regular, sabe, esse trânsito de informações, e os caras estão achando ruim, tá certo? Mas assim, como eu disse, tá certo? E o Pedro Serrano também concorda, tá certo? Não dá, bicho. Decisões de Moraes não se aplicam à jurisdição nos Estados Unidos, tá certo? É isso que eu estou dizendo aqui, tá certo? Não se aplica, ele não está tomando, sabe, decisões aqui para serem aplicadas nos Estados Unidos. Só idiotas é que conseguem enxergar dessa maneira. Tem uma outra postagem aqui, tá certo? Que trata do quê? O Putin, tá certo? Fiasco dos EUAs, Trump e Putin encerram negociações, tá certo? Aí eu coloquei assim, this is just only in relation of the two cretinos, tá certo? Eu disse que esses dois caras aí são dois cretinos, rapaz, tanto o Putin, sabe, como o Trump, tá certo? Fazendo encenação, criando espetacularização para nós aqui, tá certo? Dois cretinos, rapaz, que deveriam aí, sabe, aí recuar, tá certo? E respeitar um pouco mais aí, sabe, as pessoas, os cidadãos de outros países, sabe? Aí eu chamo os dois de dois cretinos, tá certo? Onde tem um que é mais cretino que o outro, que é o Trump, tá certo? Uma outra matéria que tem, sabe, que eu faço aqui, o post, tá certo? É sobre um ex-comandante da Marinha. Ex-comandante da Marinha rechaça ter oferecido tropa para Bolsonaro, mais ou menos isso, tá certo? Aí eu disse, tá fudido, bicho. Vai puxar a cana da braba para deixar de ser otário, tá certo? Foi isso que eu disse, eu vou repetir aqui, tá certo? Tá fudido, cara, sabe, esse ex-comandante da Marinha. Vai puxar a cana da braba para deixar de ser otário. Rapaz, esses caras achavam que podiam deitar e rolar, tá certo? Essa é a verdade, tá certo? Os militares achavam que os Estados Unidos iam chegar junto, tá certo? Mas se fuderam, tá certo? Se fuderam. Uma outra postagem é sobre um avião, sabe? Um avião, Ilyushin, acho que é essa a marca do avião, tá certo? Um Ilyushin chegou no Brasil outro dia, tá certo? E após deixar Brasília, ir passar por Bolívia e Colômbia, avião russo seguiu não sei para onde, tá certo?
Mas ele primeiro parou por aqui, e ninguém sabe, é um cargueiro, ninguém sabe o que essa porra veio fazer aqui. Aí eu coloquei assim, mistério, mistério, para ver que é Putin indo, para ver que é Putin indo para o Alasca para se encontrar com Trump, para discutir paz na Ucrânia. Aliás, fosse eu, Putin, sabe, eu lembraria do romano César e dos idos de março e não iria a esse encontro com medo de uma trampa. Eu tirei aqui um sarro, tá certo? Então veja que esse avião chegou aqui no Brasil ele fez esse movimento aí do encontro de Trump com Putin no Alasca, tá certo? E eu disse, sabe, assim, aí, sabe, olhando como um mau presságio, sabe, saída do Putin lá, sabe, alertando que de repente ali, sabe, os trumpistas ali, sabe, os estadunidenses poderiam armar uma para cima do Trump, sabe, e ali, sabe, pegar o sujeito, sabe, e ali assassinar o sujeito, foi isso que eu, sabe, tirei aí, fiz a tirada, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Vou dizendo que meu nome é Ernest, gravando esse vídeo ao vivo, aqui no trânsito, tá certo? Estou no bairro da Marambá esperando um ônibus, tá certo? E enquanto no ônibus não vem aqui, sabe, o vídeo tá feito. Bom dia, hoje é domingo no pé do cachimbo, tá certo? Amanhã segunda é dia de trampa, tá certo? Dia de porrada, tá certo? E vamos que vamos, bom dia, bom dia, bom dia, caboclo falador, bom dia.